noite, irmãos. A graça e a paz, sejam muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco e eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé para louvar e adorar o nosso Deus e declarar que Ele te ama. Tenha certeza disso, guarde essa certeza com você e aproveite esse momento para declarar palavras para Ele de agradecimento, algum pedido especial. Então vamos louvar juntos.
Senhor nos alcança, Pai. Obrigado por nos amar incondicionalmente, Pai, por não ter desistido de nós, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, Pai. Ó Deus, obrigado por não nos deixar sozinhos, Pai. Obrigado por ser a nossa melhor companhia, Pai. Ó Deus, nós te amamos, Pai, também, Pai. Declare de novo que Ele te ama, que Ele não desiste de você. Esse amor incondicional que nos alcança, mesmo sem merecer, Pai. Por isso estamos aqui para te adorar, para te engrandecer essa noite, ó Deus. Que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. O Senhor se faz presente nas casas que estão assistindo agora esse culto, ó Deus. Pois o Senhor é multiforme, o Senhor age de várias maneiras, ó Deus. O Senhor é onipresente, onipotente, está em todos os lugares, ó Pai. Onde a família do Senhor se faz presente, ali o Senhor está, ó Deus. Estamos aqui para te adorar e agradecer o seu santo nome, ó Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração essa noite, ó Pai. Aleluia, amém, Pai. Aleluia. Tua igreja aqui, reunida para te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Tua igreja aqui.
montes. Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, não há outro. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Com suas vozes declarar quem é aquele. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes, que tem os olhos? Quem é aquele que se faz presente neste lugar? Seu nome é Jesus, Jesus. E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Ele vem para te encontrar. Que tem os olhos como chama de fogo. Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Ele morreu numa cruz para te salvar, para te levar da prisão do pecado. Foi por amor a mim e a você, mesmo sem você merecer, mesmo sem eu merecer. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão e se faz presente aqui essa noite. Podemos sentir a sua presença aqui, Senhor, e te agradecemos por isso. O Senhor ter misericórdia de nós e receber o nosso louvor, a nossa adoração, a Deus. Vem neste lugar, venha falar aos nossos corações, ó Deus. Ansiamos por Ti, para Te encontrar, ó Deus. Vou mais uma vez suas vozes declarar que quem é aquele que vem saltando? E quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Aplauda esse nome que é sobre todo nome. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Que jeito maravilhoso nós começarmos mais uma celebração.
declarando o amor, declarando quanto Deus nos ama e também declarando a grandiosidade dEle, o poder dEle, o quão grande, o quão rei Ele é. Antes de você se assentar, dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, só uma olhadinha para a pessoa. A gente não pode estar cumprimentando, infelizmente, nesses momentos, mas dá um tchauzinho. Fala o quão bom ela estar aqui junto com ela. Você também de casa, que bom que você está aí nos assistindo. Já quero deixar avisado que as crianças vão ter a tia Jujuba hoje, no final da nossa celebração, de uma maneira um pouco diferente. Tem uma surpresa para você, então fique ligadinho você aí de casa. Os irmãos podem se assentar. Sejam bem-vindos a mais uma celebração. E se você é nosso visitante, está aqui pela primeira vez, não se esqueça que você pode passar ao final da nossa celebração, ali no balcão de informações, retirar um presentinho que nós temos para vocês. Você que está aqui pela primeira vez, você pode levar daqui um presente, uma recordação pequena, é verdade, mas para você se lembrar desse dia que foi tão especial para nós, poder te receber aqui. E já quero deixar avisado que o pastor Denis, ele está em viagem com a sua família. Ele tirou essa semaninha de férias para dar uma descansada, dar uma relaxada. Então, que os irmãos possam estar orando, pedindo a Deus para que Deus possa dar o descanso necessário, renovar as forças dele, também da sua família. Esteja em oração que durante essa semana ele estará descansando. E porque ele está descansando, quer dizer que algumas coisas vão vir aí no mês de outubro. Então você pode aumentar as suas expectativas para o mês de outubro. Aos pouquinhos a nossa comunidade, a nossa igreja vai retomando com as suas atividades mais corriqueiras, aquilo que nós já estávamos programados para começar desde o início do ano, mas aos pouquinhos nós vamos retornando. E eu queria deixar alguns recados para os irmãos. Primeiro é que domingo que vem é domingo de ceia. E se você é membro da nossa comunidade, conhece algumas outras pessoas que também pretendem vir no final de semana que vem, nós pedimos que vocês priorizem o culto da manhã. Já sabemos que o culto da noite, ele já tem um número maior de pessoas. Em dias de ceia, ele já tende a ter um pouco maior ainda o número. Então, para que nós possamos não extrapolar, as medidas de segurança, e para que não possa ter nenhuma situação constrangedora de ter que mandar alguém para casa, eu peço que você possa priorizar o culto da manhã. Passa na casa de alguém, dê carona para essa outra pessoa que deseja vir também na semana que vem. E na semana que vem, além da nossa ceia, e se você aí de casa não puder estar conosco, pode às 7h30 fazer junto com a gente a ceia online, tá bom? Mas não só a ceia domingo que vem. Domingo que vem nós iniciaremos uma temática que nos acompanhará durante o mês de outubro. A temática da nova série de mensagens dos nossos domingos, cuidando da nossa família, cuidando da família, uma temática totalmente voltada para a família, relações entre pais e filhos, entre homem e mulher, o papel do homem dentro de casa, o papel da mulher dentro de casa, qual o papel do filho, como as circunstâncias estão mudando e fazendo essas novas formações familiares, mães solteiras, pais solteiros, enfim, o que a Bíblia diz e nos guia a respeito da família. Então, aumente sua expectativa para as nossas séries de mensagens de outubro, aos domingos, falando sobre família. E nós pensamos e conversamos muito bem sobre isso, e desejamos também fazer um EBA, totalmente também voltado para a família, cuidando da família em tempos de crise, em tempos de pandemia. Nesses dias difíceis nós vemos que, infelizmente, muitas famílias acabaram deixando de ser famílias, muitos casamentos foram terminados, muitas coisas foram por água abaixo relacionado à família nesses dias de crise, nesses dias de isolamento. E pensando nisso, nós criamos esse EBA que vai ser completamente online. Então você pode acessar a partir do dia 8, tá bom, meus irmãos? Dia 8 de outubro, não nessa quinta, é na próxima, às 20 horas em ponto. Nós estaremos também falando sobre família, aprofundando ainda mais do que nós vamos falar no domingo. Então você é o nosso convidado, a nossa convidada a estar online conosco na quinta-feira, a partir do dia 8 às 20 horas, durante todo o mês de outubro. Domingo e quinta-feira falaremos sobre família. Domingo a série de mensagens e um aprofundamento, algo mais profundo relacionado ao nosso EBA na quinta-feira, a partir do dia 8. E já que vamos iniciar uma nova série de mensagens domingo, outra nova série de mensagens se iniciará, e essa será na terça-feira. E a série de mensagens é Histórias e Vitórias. Todas as vitórias elas têm algumas histórias por detrás. Existem histórias de superação para que a pessoa possa alcançar a vitória, histórias de perdão, histórias de cura, histórias de restauração. Por isso você é nosso convidado, a nossa convidada. E também há um desafio para você.
convide alguém que se sinta à vontade de poder estar aqui conosco, se sente seguro em vir aqui nas quintas-feiras às 8 horas, para juntos aprendermos essas histórias tão ricas e tão cheias que nós encontramos na Bíblia a respeito de vitórias. Talvez você possa se identificar com uma delas e levar para a sua vida, tornando ela uma realidade. Também um outro aviso, está vendo porque o pastor Denis tirou uma semana de férias, meus irmãos? Precisa descansar, porque a gente vai iniciar outubro com tudo. Nós teremos o nosso treinamento de liderança, tá bom? O Lidere, ele é um programa voltado para o grupo de liderança da comunidade. Ele estará sendo ministrado agora de maneira online, um módulo somente sobre liderança, autogestão, autoliderança, como você ser um líder aonde você está. Mas nós temos uma novidade para toda a igreja. Esse módulo não será disponível apenas para quem faz parte da liderança da igreja, de pequenos grupos, de ministérios, enfim. Esse módulo estará disponível para toda a igreja, gratuitamente, completamente online. Você receberá um material online, vídeos online, para que você possa participar desse treinamento e ser um líder em cada área da sua vida. E como para você que não participa da liderança, não participa desse grupo do Lidere, como faz para você participar desse módulo? Basta você entrar em contato conosco durante a semana, mandando um WhatsApp para a secretaria, dando uma passadinha aqui. Nós faremos a sua inscrição nesse módulo e você então receberá todo o material online, seja vídeo, seja PDF, você receberá. Toda a igreja precisa aprender a liderar em tempos de crise, uma autoliderança, uma autogestão, e nós queremos que a igreja seja impactada e seja ministrada por esse curso. Por isso, se você não faz parte do grupo de liderança, faça a sua inscrição. Conhecimento é tudo nessa vida. Tenho certeza que Deus vai transformar muitas áreas da sua vida. E por último, quero falar a respeito dos nossos dízimos e ofertas, e principalmente quero trazer uma gratidão em nome do pastor, em nome do conselho da igreja, para você que tem contribuído, você que tem devolvido, você que tem sido fiel. Nós temos aqui um motivo de gratidão pela sua vida. Nós vemos que Deus surpreende nós em todos os aspectos. Em dias de crise nós não imaginávamos que a igreja seria uma igreja tão fiel como tem sido. Muito obrigado, porque isso mostra que você acredita que essa igreja está expandindo o reino de Deus. Acredita que o que você está depositando aqui não pertence a ti, mas pertence a Deus. E o Deus é o dono do ouro, o dono da prata, e Ele se alegra com o coração que vem devolver de maneira alegre. Por isso nós somos gratos a ti, gratos a você que está devolvendo os seus dízimos, devolvendo as suas ofertas, investindo no reino de Deus, para que nós possamos expandir ainda mais e sonhar ainda mais alto como igreja. Mas antes de nós devolvermos, também nós iremos orar. Por isso coloque-se de pé. Nós também queremos orar não só pelo motivo de gratidão, pela generosidade sua que Deus tem derramado sobre a sua vida, mas também queremos pedir por aqueles que infelizmente tiveram suas rendas cortadas. Alguns aí estão recebendo menos da metade do que tinham antes de recebimentos, antes desse tempo de crise. Alguns até mesmo não recebem mais nada, dependem de auxílios do governo, e nós sabemos o quão delicado, o quão difícil é depender do auxílio do governo, quão demorado as coisas são, quão burocráticas são. Mas nós queremos orar agora também pela sua vida, para que Deus possa abrir as portas, para que você possa ser futuramente um desses fiéis e generosos para devolver e retribuir a Ele aquilo que Ele tem te dado. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor, Pai, tem derramado a porção da generosidade, Pai, sobre a vida de cada um, Pai, dos membros dessa comunidade, Pai. Nosso coração se alegra, nosso coração fica grato, porque tem sido uma comunidade generosa, que tem entendido, Pai, que nós não estamos aqui para encher o nosso bolso de dinheiro, para pensarmos em coisas dessa terra, mas estamos aqui para investir no Seu reino, investir na expansão do Seu reino, para que a Sua palavra seja levada pelos missionários através da oferta, para que a Sua palavra seja pregada aqui nessa cidade através dos dízimos, Pai. Muito obrigado, Pai, pela generosidade do Seu povo, mas nós também agora viemos pedir, Pai, com o nosso coração rasgado, quebrantado e contrito, por aqueles que tiveram seus rendimentos cortados. Alguns estão recebendo metade, outros não estão recebendo nada, mas, Pai, nós acreditamos que o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata. Por isso, Pai, abra as portas, ó Pai, para essas pessoas, dê criatividade, dê inovação, dê força, dê sustento, para que elas possam buscar e encontrar uma porta aberta do Senhor, Pai, para começar, ó Pai, a viver uma vida ainda mais digna diante da Sua presença, em nome do Seu Filho Jesus, amém. Durante essa primeira canção, você pode vir devolver os seus dízimos e as suas ofertas.
te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu Coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Podemos viver, Pai, sem a tua presença, pois ela nos satisfaz, ela nos faz melhor, ela nos mostra quem nós somos, ó Deus. Por isso, Pai, precisamos de ti. Vamos mais uma vez declarar que Ele é a porção da nossa herança. Tu és a porção da minha herança. és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Fala o nome do Senhor Jesus. Pode se acertar, irmãos. Como é bom declarar, né? Que tudo que nós temos, toda a nossa porção, tudo que nós somos pertence a Ele. Por isso que, pelo fato de pertencer a Ele, é por isso que nós ainda mais queremos Ele. É por esse fato que faz nós ansiarmos ainda mais pela presença, pela atuação e pelo mover de Deus em nossa vida. Amém? Que bom que nós podemos agora ouvir um pouco da palavra do Senhor, meditarmos um pouco, aprendermos ainda um pouco mais sobre Ele. E já foi dado o spoiler ali do tema dessa noite. É necessário crescer. Essa palavra crescer, às vezes ela causa um pouco de incômodo, né? E causa incômodo em tantos aspectos nossos, tanto o aspecto físico, quanto de conhecimento, quanto espiritual. Talvez é uma palavra que crescimento nos desafia, nos convida a sair de uma zona de conforto, porque se eu preciso crescer, quer dizer que eu ainda não estou numa estatura tão boa, quer dizer que eu ainda não estou num lugar que eu deveria estar, ou que eu poderia alcançar, ou seja, eu estou estagnado, eu estou parado. E aqui não vai ser nenhuma palestra de coach, de que você pode, você consegue, e acredite em si mesmo, seja o melhor de você mesmo. Não vai ser nada disso essa noite. Nós vamos falar sobre um crescimento um tanto quanto diferente, que às vezes nós ignoramos. Bom, o crescimento físico faz parte da nossa vida. O bebê recém-nascido, ele nasce, todo pequenininho, aquela coisinha, você carrega no colo. Enfim, passa-se os anos, ele cresce, começa a engatinhar, passa-se os anos, ele começa a andar, passa-se os anos, ele já está numa estatura até alta, por sinal. Também há um crescimento no nosso conhecimento. Você, a cada dia que passa, vamos colocar aí, você que é dono de uma empresa, você precisa aumentar ainda o seu conhecimento a respeito daquilo que você está fazendo, alguma inovação que chegou a respeito da sua empresa, alguma coisa que o mercado trouxe, e você fala, nossa, eu preciso aprender sobre isso, né? Vamos falar do nosso setor agrícola, que é o que
sustenta a nossa cidade, há tantas inovações a cada ano que passa, a cada safra que passa, há um crescimento intelectual por parte dos agrônomos, por parte dos agricultores, que eles precisam conhecer um maquinário ainda mais moderno, ainda mais automatizado. Então há esse crescimento intelectual, o nosso crescimento de conhecimento, de inteligência, mas há um crescimento que às vezes nós ignoramos, que nós não levamos tão a sério quanto um crescimento físico. Talvez aí existem pessoas que nascem com algum problema que talvez elas não conseguem crescer tanto, então elas precisam ir até alguns médicos e aquela busca por hormônios, elas investem nisso para que elas possam alcançar uma estatura um tanto quanto maior. Outras pessoas que investem no seu conhecimento, fazem cursos, fazem faculdades, enfim, tudo isso acontece, mas existe um estilo de crescimento, um outro âmbito da nossa vida, e você já deve estar imaginando qual que eu quero falar aqui essa noite, que é o nosso crescimento espiritual, que é o nosso crescimento em relação ao nosso relacionamento com Deus. E por que às vezes eu falo que esse crescimento ele fica um pouco escondido, ele fica um pouco esquecido? Porque por muitas vezes nós deixamos essa parte de se relacionar com Deus, crescer em um relacionamento sincero com Ele, um relacionamento verdadeiro, se tornar ainda mais parecido com Ele. Nós isolamos esse crescimento aos cultos de domingo, aos cultos de terça, a talvez alguma atividade que a igreja faça, a talvez algum curso que a igreja ofereça. Nós isolamos esse nosso crescimento espiritual apenas a algumas situações. Se a igreja me oferecer algo, se a igreja me oferecer um evento, eu participarei, automaticamente eu crescerei. Mas é interessante que o crescimento espiritual ele não vem de eventos. Ele não é como uma plantinha que você coloca no vaso e você fica regando, e ela depende daquilo que você fica regando ela, a pequenas gotas, pequenos eventos, pequenas estruturas que a igreja cria. O crescimento espiritual, a maturidade espiritual, a maturidade que um discípulo deve alcançar. Por isso que aqui não é, talvez você precisa crescer, talvez você precisa se desenvolver. Pense que nessa possibilidade de crescer, não, é necessário que nós crescemos e nós vamos entender o porquê é necessário logo mais. E por isso essa noite eu quero trazer um texto para que nós possamos meditar e responder algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Primeiro, Tanner, se é necessário crescer, em que fase da vida eu estou? Espiritualmente falando, meus irmãos, em que fase da vida você está? Será que existe alguma fase da vida? Será que com Deus existe a criança espiritual, o jovem espiritual, o adulto? Será que existem esses níveis de maturidade? Será que existem essas classes de pessoas em âmbito espiritual? Além disso, o quão importante é crescermos? O quão importante é nós nos desenvolvermos à medida e à imagem de Cristo? Outra pergunta que talvez eu queria deixar ao seu coração é: como nós podemos fazer isso? Como nós podemos desenvolver? Como nós podemos crescer? Como que nós podemos nos tornar ainda mais parecidos com Cristo? Afinal, se é necessário crescer, existe algum processo por trás disso? Existe alguma coisa que nós precisamos fazer para que possamos alcançar esse crescimento? Por isso o texto diz, de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 3 do próximo capítulo, que é o capítulo 3. Portanto, vamos ler então, meus irmãos. Se você trouxe a sua Bíblia aí, você pode abrir. Você de casa vai acompanhar pela internet, aí vai aparecer na sua tela. Versículo 14 de 1 Coríntios 2 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí é o versículo 1 do próximo capítulo, que já vamos emendar junto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Grava essa palavra, crianças. Versículo 2 e versículo 3. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não pode suportá-lo. Ainda agora podes, porque ainda sois carnais.
Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que os carnais e andas segundo o homem? Que linguagem difícil da gente às vezes falar, entender, andas, vós e não sei o quê. Mas foi uma versão que eu achei interessante, porque ela traz 3 níveis de pessoas aqui, com uma definição bem simples para nós. Por mais que é uma versão um pouco difícil da gente entender, as outras versões ela não deixava algumas coisas implícitas para nós, que essa versão deixou. E nós vamos aqui aprender 3 níveis de pessoas, 3 níveis de maturidade, que talvez você possa se encontrar, eu venha me encontrar, assim como a igreja de Corinto estava se encontrando naquele momento. Paulo escreveu essa carta e estabeleceu 3 níveis de pessoas. Eu deixei grifado, você pode ter visto aí. E a primeira pessoa que nós vamos conversar aqui é a pessoa natural. Paulo escreveu que não pode escrever, que as pessoas naturais elas não conseguem e elas não aceitam aquilo que vem do Espírito de Deus, pois não o conhecem. Ou seja, a pessoa natural nada mais é do que aquela pessoa que ainda não aceitou a Cristo, não nasceu de novo, não teve uma entrega verdadeira, não teve um relacionamento ainda profundo de abrir o seu coração e falar: o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é o meu Senhor, reina sobre a minha vida. Aqui se encontra aquela quantidade de pessoas que ainda não nasceram novamente, que ainda não entregaram a sua vida para Cristo, certo? Se você está aqui nesse nível, essa noite eu tenho total certeza que o seu coração será aberto para a presença do Espírito Santo e uma transformação começará sobre a sua vida, amém, igreja? Então, se você se encontra aqui nesse nível, é porque você ainda não teve um contato verdadeiro com Cristo. É porque a sua vida ainda não está aberta para a mudança radical, você ainda não nasceu de novo, você ainda não experimentou uma nova vida em Cristo, deixando para trás todas as coisas. Mas eu não quero me delongar muito com essa pessoa, porque a próxima pessoa que eu quero conversar um pouco mais com os irmãos, que é a pessoa carnal. E lembra que eu falei para os irmãos gravarem um pouco a palavra criança? Ou seja, aqui no carnal, quem nós podemos colocar? É aquela que vive pela carne, não pelo Espírito. Isso é óbvio. Se ela é carnal, o que ela alimenta e a maneira como ela vive diariamente é para a carne e não para o Espírito. Ela vive para os seus desejos e não para aquilo que Deus deseja para a vida dela. Ela não alimenta a presença de Deus, o Espírito de Deus sobre a sua vida, mas ela alimenta a carne. E por que eu queria conversar um pouco aqui com os irmãos? Porque ali eu pedi para os irmãos gravarem um pouquinho da palavra criança. A pessoa carnal, ela é comparada a uma criança, a um recém-nascido. Fazendo uma analogia um pouco mais simples, é aquela pessoa que já aceitou a Cristo, já teve um encontro com Cristo, já teve o seu coração aberto. Você já deve ter tido o seu encontro, você já deve ter entregado a sua vida, você já deve ter nascido novamente. Mas o que significa ser uma pessoa carnal? Infelizmente, muitos de nós, e por muito tempo, eu fiquei nesse nível. Então nós temos o homem natural e a pessoa carnal. E aqui nós podemos colocar aqui dentro da igreja, a pessoa carnal é aquela pessoa acomodada. Talvez eu esteja falando para você que se sente um pouco acomodado. Bom, Taner, eu já nasci de novo, eu já aceitei a Cristo, eu já entendi que Ele me ama. Nós cantamos isso na primeira canção. Eu acho que a minha parte já está feita, está tudo bem, eu vou ficar por aqui. Mas o problema é que quanto mais você alimenta a carne, menos ela fica saciada. E há um preço por ser carnal. Há um preço que é o preço da estagnação. Existe um preço que nós pagamos por ser carnal, que é nós não avançamos. Infelizmente nós ficamos parados e acomodados. E talvez hoje você se encontre em uma situação, e esse momento de crise, meus irmãos, ela revelou muitas coisas a respeito de nós. Esse momento de crise revelou o quão estagnado nós estávamos em certas áreas e certos aspectos da nossa vida. Afinal, a igreja fechou, os eventos acabaram, não pôde ter retiros, não pôde ter coisas e mais coisas que a nossa igreja dava de suporte para vocês, para nós, para toda a comunidade. E o que nós mais vemos são pessoas que durante esse período deixaram o homem carnal falar mais alto. E diariamente deixaram de exercer as disciplinas espirituais, deixaram de orar, deixaram de ler a palavra, deixaram de fazer a sua devocional, deixaram de exercer o seu cargo na igreja de liderança, deixaram de dar bom testemunho lá fora e infelizmente entregaram o seu corpo como alimento.
Porque o mais interessante é qual a diferença do homem carnal para o homem natural, é que ele nasceu de novo. Mas qual é a maior das diferenças? É que o homem carnal é o que nós mais encontramos, infelizmente, dentro das igrejas hoje. Eu falo que por muitas vezes eu me pego sendo um homem carnal. Eu me pego sendo uma pessoa que alimenta a minha carne, prefere dar alimento à minha carne do que se alimentar das coisas de Deus. E o mais interessante é que Paulo não está escrevendo isso para uma igreja recém-convertida, uma igreja que começou agora, uma igreja de bairro, uma igreja pequena, uma igreja minúscula. Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, meus irmãos, é uma igreja grande, uma igreja onde já havia líderes. E o grande problema é que nessa igreja, por mais que ela fosse grande, estivesse em um grande centro da sua época, estivesse cheio de líderes, pessoas que já tinham entregues a sua vida a Deus, a Cristo há muito tempo, infelizmente, essa igreja caminhava como uma igreja carnal. Se você for pegar esse pequeno trecho, Paulo bate muito mais em cima da tecla a respeito da pessoa carnal. Porque qual é o grande problema da pessoa carnal? É aquela que infelizmente alimenta contendas, é aquela que infelizmente alimenta o rancor, alimenta o ódio, alimenta a falsidade, alimenta a mentira. Olha quantas coisas que quando nós somos carnais nós alimentamos em nossa vida. Quantas vezes nós alimentamos uma vida de mentira, uma vida de aparências. Nós aparentamos ser algo que nós não somos, mas por que nós fazemos isso? Porque nós precisamos alimentar a nossa carne. Nós precisamos alimentar o nosso desejo de ser alguém, o nosso desejo de conquistar e demonstrar ser uma pessoa grandiosa, poderosa, que sabe fazer as coisas, que é muito boa no que faz. Eu não estou aqui falando que você não pode divulgar o seu serviço, os seus trabalhos, enfim, você pode. O grande problema é quando nós alimentamos os nossos desejos para queremos ser alguém, ao invés de deixar Cristo ser em nós. Conseguiram entender a diferença da pessoa carnal? E quantas vezes nós nos pegamos nesse estágio, parados, estagnados, e aí a culpa é da igreja, a culpa, coitada, é do corona, a culpa é do Covid. Não, eu não estou bem com Deus, é por causa do Covid, coitado. Às vezes eu sinto um pouquinho de dó dele, às vezes nesse momento. Nós culpamos ele por tantas coisas, e nos esquecemos que na verdade a culpa maior é nossa, que ao invés de nos alimentarmos das coisas de Deus, estamos alimentando a carne. Estamos fazendo da nossa estamos sendo escravos da nossa própria carne, dos nossos próprios desejos. E infelizmente, esse é um nível que às vezes nós nos encontramos. Eu me encontro, você se encontra. Infelizmente, nós nos encontramos nesse nível não só espiritual, mas na nossa vida, porque quando nós estamos vivendo de uma maneira carnal, não só a nossa vida com Deus é afetada, mas a sua vida com os seus filhos, a sua vida no seu casamento, os seus relacionamentos na empresa, os seus relacionamentos com as pessoas começam a ser superficiais, você já começa a se importar apenas com o supérfluo e não começa mais a se importar com aquilo que é necessário, aquilo que é preciso na sua vida. Consegue entender, meus irmãos, que ser uma pessoa carnal não afeta só o nosso relacionamento com Deus? Mas isso começa a desencadear várias coisas, e como um efeito dominó, muitas coisas começam a ser derrubadas, quebradas, começa a haver uma perca de estrutura em nossa vida em todas as áreas. E infelizmente, muitas das vezes, o que quebra o meu coração é que às vezes a gente está acomodado a estar nesse lugar. E eu tenho que ser sincero, porque se alimentar a carne não fosse bom, nenhum de nós ficaríamos alimentando a carne diariamente, não é verdade? Se fosse ruim alimentar a nossa carne, os nossos desejos, nós não alimentaríamos, nós viveríamos de uma maneira diferente. Eu não posso tirar isso e falar que não é bom, que não é gostoso, que não tem um prazer. Existe, mas é cobrado um preço, porque você alimenta hoje, amanhã ela amanhece com fome. Você alimenta amanhã, no outro dia ela amanhece com fome, e isso começa a se tornar um vício, um ciclo em sua vida. Você tenta sair, mas infelizmente, diariamente, você fica alimentando a sua carne, alimentando os seus desejos, deixando que o seu coração, que é enganoso, já dizia o livro de Jeremias, que o coração do homem ele é enganoso. Cuidado com os desejos da sua carne, do seu coração, porque são enganosos. Enganosos são os caminhos do nosso coração e da nossa carne, os nossos desejos. E infelizmente nós caímos no engano. Mas por que nós caímos no engano? Porque infelizmente nós nos acomodamos a ficar aqui.
Porque se nós, irmãos, se nós trilharmos um caminho para a próxima pessoa, um caminho de amadurecimento para o próximo nível de maturidade, nós com certeza, nós iríamos discernir se o nosso coração está pendendo, se o nosso coração está querendo, se o nosso coração está direcionado a Deus, ou se o nosso coração está direcionado à nossa própria carne. Porque nós caímos no engano do nosso coração? Porque nós não sabemos discernir. Tá, Tanner, mas quem sabe discernir? A próxima pessoa sabe discernir, e é a pessoa espiritual. Aquela que é completamente igual a Jesus. Ela possui uma moldura, ela possui uma vida, ela possui a estatura, ela possui aspectos completamente parecidos com a vida de Cristo. Essa é a pessoa que sabe discernir espiritualmente. Essa é a pessoa que sabe discernir se o coração está a enganando ou se o coração a está aproximando de Cristo. Aqui é um nível de maturidade que nós podemos chegar, meus irmãos, de que assim, haverá um discernimento tão grande na nossa vida, porque sabe aquela decisão que você precisa tomar e você martela, aí você vai lá e pensa meses e meses, você faz cálculo e você vai para lá e você vai para cá e conversa com pessoas e faz, por fim, você toma uma decisão, e sabe o que acontece? Dá errado. Sabe essa decisão? Que você estuda tanto, você pensa tanto, você faz tantas contas para essa decisão, conversa com tantas pessoas, mas no fim ela dá errado? Pois é, essa decisão talvez não precisava ser fruto de tanto estudo, de tantas conversas com pessoas, mas talvez fosse uma decisão que merecia de você um discernimento mais a fundo, um discernimento espiritual para entender se aquele caminho é um caminho de Deus para a sua vida, ou se aquele caminho é um caminho de destruição para a sua vida. Portanto, quem consegue discernir o coração enganoso do homem, a não ser a pessoa espiritual, a não ser a pessoa que tem objetivo, dieta e perseverança. Olha, essas são as 3 chaves para que nós possamos alcançar uma maturidade, a chegarmos a esse nível de sermos parecidos com Cristo. Entenda que no meio do caminho você vai errar, meu irmão, assim como eu erro, assim como diariamente eu acabo errando. No meio do caminho haverá uma pedra no meio do caminho, nós tropeçaremos, nós iremos cair, afinal somos homens, somos mulheres, somos falhos, somos seres humanos. O único homem perfeito que pisou nessa terra é Jesus. Portanto, existem 3 maneiras que nós podemos alcançar um nível maior de maturidade. Na verdade, existem infinitas maneiras que nós podemos nos aproximar da imagem e semelhança de Cristo, mas eu queria apenas escorrer 3 para nós não delongarmos muito essa noite. E a primeira maneira, como eu falei para os irmãos, é um objetivo. Como eu posso ser parecido com Cristo? Você precisa ter um objetivo. Um homem sem objetivo, uma mulher sem objetivo, um ser humano sem objetivo não chega a lugar nenhum. Pergunta para alguém que está andando sem rumo na rua: para onde você está indo? O que ele vai falar? Não sei. Para quem não tem uma chegada, para quem não tem um objetivo, qualquer lugar já basta. E esse problema é o problema do carnal, porque para nós sermos carnais, qualquer lugar basta. Qualquer alimento, tá bom. Tem uma frase que agora não vou lembrar de quem eu ouvi, quando eu ouvi, mas no momento da necessidade, nós trocamos o nosso propósito por aquilo que nós queremos na hora. Basta olhar a história de Saul. Esaú. Esaú tinha um propósito que era ser abençoado pelo seu pai, era dar continuidade à promessa feita a Isaac, mas o que ele preferiu ao invés da bênção? Um prato de lentilha. Deixou que a pessoa carnal, deixou que a fome, que a carne falasse mais alto a respeito dele naquele momento. E isso é uma pessoa que não tem objetivo. Isso é uma pessoa que não tem um propósito. Isso é uma pessoa que anda. Sabe um peão? Que ele fica girando no mesmo lugar e nunca consegue atingir o seu objetivo? O que acontece com o peão? Depois que você dá a corda, ele gira, ele acaba de girar, ele cai e continua no seu lugar. E talvez nós somos esse peãozinho que ficamos girando, sem um objetivo maior em nossa vida. E qual é o nosso objetivo? A não ser o maior de todos os objetivos, que é ser como Jesus. Há um propósito na nossa vida, irmãos, há um propósito nosso como igreja. Em Efésios 4 diz que quando existem alguns dons que foram derramados para o aperfeiçoamento da igreja. Paulo está escrevendo aos Efésios e diz: olha, existem alguns dons
que são derramados sobre a vida de alguns irmãos, para que o corpo de Cristo possa ser aperfeiçoado, mas não só aperfeiçoado pelos dons, mas que eles possam atingir a estatura de Cristo. Há um objetivo, há um propósito para nós, que é sermos igual a Cristo. Ou seja, você quer deixar de ser carnal, você quer deixar de ser esse peãozinho girando, 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 sem ir para lugar nenhum? Tenha um objetivo na sua vida. Que objetivo é esse? Ser igual a Cristo. Ai, Thunder, então eu vou no domingo toda vez, lá vou no domingão, lá na igreja, vou erguer minha mão, vou louvar, vou adorar, depois na terça-feira eu vou também, aí eu vou participar das coisas lá. Meu irmão, ser igual a Cristo aqui dentro da igreja é fácil. Até um ateu consegue ser igual a Cristo aqui dentro dessa igreja, levantar as suas mãos e cantar. Isso não é ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo é você estender a mão lá fora. É na segunda-feira no seu serviço, aquela pessoa que tanto lhe causa mal, que tanto lhe causa ofensas a você, é você olhar e falar para ela: eu te perdoo, eu amo você. É você não ofender, mas muito pelo contrário, é você estender a sua mão. É ser como Cristo não só no seu trabalho, mas na sua casa. É ser como Cristo não só para as pessoas à sua volta, mas homem, é ser como Cristo para a sua esposa, assim como Cristo é para a igreja. Mulher, é ser como Cristo, cuidando dos seus filhos, tendo um amor incondicional por eles, alertando eles dos riscos, das dificuldades da vida, mostrando que as coisas não são fáceis, mas principalmente sendo uma mãe presente, sendo um pai presente para os seus filhos. Filhos, ser igual a Cristo é você estar onde você está, seja na sua casa, seja no colégio, seja com seus amigos, seja onde você está. É você ter um caráter parecido com o dele. É você não deixar a carne, os desejos desse mundo falar mais alto ao seu coração, para que você possa se entregar. Existem tantos lugares que nós podemos ser igual a Cristo e exercer o nosso propósito, exercer o nosso chamado, mas infelizmente nós condensamos e colocamos ser igual a Cristo na igreja. Meu irmão, a cidade precisa de pessoas que são igual a Cristo, não aqui dentro da igreja. Nós precisamos de pessoas que querem ser igual a Cristo na política. Nós queremos pessoas que querem ser igual a Cristo não só na política, mas na educação. Queremos pessoas que querem ser igual a Cristo, sendo um advogado, sendo um contador, sendo uma cuidadora, sendo um cuidador, sendo um enfermeiro, uma enfermeira, sendo um dono de casa, uma dona de casa, sendo um servente de pedreiro. Seja fazendo o que você tem para fazer durante a sua semana. Nós temos que ter um objetivo de sermos como Ele e sermos quem Ele nos chamou para ser onde estivermos. Tanner, é difícil. Se fosse fácil, Ele não falaria que no mundo teríamos aflições. Mas Ele já venceu esse mundo para que eu e você pudéssemos tê-lo como exemplo, tê-lo como espelho, tê-lo como molde, para que possamos trilhar o nosso caminho. Mas não só um objetivo. Se você deseja alcançar uma maturidade, você precisa ter uma dieta. Você precisa fazer a sua dieta. Se você deseja emagrecer, não basta fazer academia e comer 18 pedaços de pizza após a sua academia. Não basta você correr no Tabocó e comer uma caixa de bombom depois. Se você deseja emagrecer, você precisa acompanhar o seu exercício físico de uma dieta. Se você deseja crescer e ficar mais forte, você que é magrinho, você precisa fazer uma dieta, você precisa comer os nutrientes corretos, você precisa comer as coisas necessárias para que o seu corpo seja preenchido, para que os nutrientes possam nutrir o seu corpo, nutrir as células, nutrir o seu músculo. Ou seja, existe uma dieta, todo atleta precisa de uma dieta. E por que nós cristãos nós não usamos uma dieta? Já pararam para pensar? Que nós queremos ser igual a Cristo, nós temos um objetivo que é ser igual a Ele, mas a nossa dieta é palavras inúteis, músicas indecentes. Não, Tânia, mas a música que eu falo não fala que a mulher bate o bumbum no chão, só fala que ela foi traída e agora ela vai devolver na mesma moeda. Ah, meu irmão, minha irmã, cuidado com a sua playlist, fazendo um favor. A sua dieta está te levando para um caminho sem volta. A tua dieta está te levando para um mundo que não tem retorno, talvez. Já parou para pensar que talvez o amanhã não exista? Nossa, agora eu fiquei até na bad pensando nisso também, né? Que coisa, que caótico, né? Pensar isso, que talvez o amanhã nem exista para nós. Mas essa é a verdade. Infelizmente a gente vive como se não houvesse amanhã, alimentando a nossa carne com qualquer coisa que nós vemos à nossa frente. Insaciáveis,
Como um animal, nós alimentamos temos uma dieta completamente desregrada. Nós colocamos qualquer coisa nas nossas casas, nós colocamos qualquer coisa no rádio do nosso carro, no seu celular, você fala qualquer coisa, você escuta qualquer coisa, você frequenta ambientes que falam de qualquer coisa, menos de uma dieta que fala da palavra de Deus. Qual é a nossa dieta, se não a palavra de Deus? Olha, coisa simples. Quer amadurecer na tua vida, meu irmão? Quer se tornar uma pessoa madura? E agora eu não vou falar só de coisa do âmbito espiritual, mas presta atenção, se você alimentar a sua vida diariamente, com uma dieta regrada, de oração, de leitura da palavra, de louvores que possam edificar o teu coração e te aproximar de Deus, cara, você vai produzir tanto, mais tanto, e eu estou te falando que você não só vai crescer, amadurecer espiritualmente falando, mas a tua vida, você vai começar a ver a sua vida de uma perspectiva diferente, de que talvez você não é tão vítima assim das situações, talvez você é um pouco do causador das situações, talvez você não é tanto vítima da sociedade, mas talvez você é uma pessoa que causa os problemas às vezes. Você vai começar a ver a sua vida de uma outra perspectiva, de que parece que está dando errado, mas você começa a entender que não está dando errado, é Deus cooperando para futuramente dar certo. Mas para isso é necessário dieta. Para você ver os resultados de uma academia bem feita, é necessário uma dieta. E Jesus já nos deixou algo poderoso em Mateus 4, versículo 4. Enquanto o diabo estava tentando ele lá, Jesus estava, com o seu corpo debilitado, estava em jejum, já fazia um bom tempinho, estava no deserto, e aí vem o diabo para tentá-lo e fala assim: transforma essa pedra em pão aí, rapaz. Você não é o filho de Deus? Você não é o cara? Sacia a tua carne aí, mata a tua vontade, foge um pouquinho da tua dieta. É só hoje, é só uma escapadinha. E começa, meus irmãos, começa com uma escapadinha. Começa com uma musiquinha, depois começa a frequentar um lugarzinho, depois começa a ter umas conversinhas erradas, hora que vê, foi tudo por água abaixo. Nada começa com muito, e o diabo ele é sutil. Vai lá, mata um pouquinho a tua fome, transforma essa pedra em pão aí. Jesus já chega e fala assim: ô queridão não, né? Não era tão queridão assim. Diabo, Satanás, o bicho ruim, nem só de pão viverá o homem. A dieta do homem maduro não é o pão, não é alimentar a carne, não é alimentar o desejo, mas a dieta do homem maduro, do homem espiritual, é a palavra de Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A dieta de um cristão que quer ser maduro não tem segredo, não tem segredo. Não é 200 gramas de proteína por refeição, não. É palavra de Deus, é vida com Deus, é vida de piedade, é vida devota, é vida entregue, é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. E deixa eu te contar um segredo que muitas vezes já foi falado aqui, mas às vezes nós esquecemos, né, irmãos? Nós precisamos nos lembrar às vezes, que para você ler um capítulo da Bíblia em média, são 4 minutos. Faz suas contas do seu dia aí. O que é 4 minutos no seu dia? Eu sei que é 4 minutos no seu dia. É aquele videozinho inútil que você fica vendo. Videozinho não, né? São vários videozinhos que você fica vendo no seu dia. E você perde de crescer, de se alimentar e se tornar uma pessoa ainda mais madura, uma pessoa que ainda mais está madura e pronta para ser igual a Cristo. Ou vamos pensar, o que são 4 minutinhos? Talvez é aquela musiquinha que você fica escutando, é aquela fofoquinha que você fica fazendo. O que são 4 minutos da nossa vida para nós abdicarmos daquilo que alimenta a nossa carne e nos dedicarmos a alimentar a nossa vida com Deus? O que são 4 minutos do nosso dia? Pensa aí, mais uns 2, 3 minutinhos de oração, vamos colocar aí, em média 10 minutinhos da sua vida por dia, se dedicando a ouvir uma musiquinha, tirar um tempinho ali, orar e ler um capítulo da Bíblia. O que são 10 minutos da nossa vida, meus irmãos? Mas infelizmente o homem carnal, a pessoa carnal prefere se alimentar de coisas fúteis, inúteis, e deixa a sua dieta completamente suja. Afinal nem existe dieta, e não existe nenhum plano alimentar, não existe nada na vida dessa pessoa, e ela vive de gotas de domingo a domingo, terça a terça,
para que ela possa se aproximar de Cristo. Por isso, meus irmãos, se nós queremos entendermos, se você essa noite entendeu que é necessário crescer, eu espero que você trate a sua vida agora de uma maneira um pouco mais regrada. Assim como eu preciso tratar a minha vida um pouco mais regrada. Por muitas vezes eu fujo dessa dieta. Eu estou aqui para julgá-lo. Eu estou aqui para apresentar a palavra de Deus e para mostrar que o meu coração também às vezes é falho. Muitas vezes, diariamente eu erro, eu falho, eu volto a ser um homem carnal. Mas se nós temos um objetivo e uma dieta, as coisas ficam mais fáceis, mais claras, fica mais coerente para nós aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas se você deseja ser uma pessoa madura, crescer, e você entende que é necessário crescer na sua vida, crescer no âmbito espiritual, em um relacionamento com Deus, você não apenas tem um objetivo, você não apenas traça uma dieta, um plano alimentar saudável que te aproxima de Cristo, mas você também é perseverante. A perseverança no seu coração. E como nós sabemos que a perseverança pode nos aproximar de Cristo? Romanos 5, versículo 4 diz que a perseverança produz em nós um caráter aprovado. O que é um caráter aprovado, a não ser o único ser humano que possui um caráter aprovado para morrer numa cruz, levar sobre ele o pecado de toda a humanidade, ressuscitar ao terceiro dia e vencer o mal? Jesus. A perseverança não somente deixa você mais casca grossa para aguentar os problemas da vida, mas a perseverança molda o seu caráter. A perseverança te aproxima ainda mais do caráter de Cristo, para quem você é, para ser uma pessoa parecida com Ele. Ou seja, meus irmãos, talvez por muito tempo eu andei sem muita perseverança. Preciso ser sincero, por muito tempo eu andei sem perseverança. Talvez eu falasse assim, quando eu tiver um pouquinho mais velho, acho que daí eu vou começar a entender que é preciso. A questão aqui se você é adolescente, você está aqui, estou vendo alguns, não deixe para amanhã ser perseverante, comece a perseverar hoje, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, para que o seu caráter comece a ser moldado dia após dia, para que você não venha sofrer as circunstâncias da vida que vão te desafiar lá na frente. Mas se você não é adolescente e também não começou, eu te desafio agora a começar a exercer a perseverança na sua vida, porque os dias maus existem, os dias desafiadores vão vir, os dias que exigem de nós uma maturidade maior vão vir, os dias em que a gente vai acordar e vai falar, meu Deus, sabe a oração de Cristo na cruz? Meu Deus, por que me abandonastes? Talvez a gente vai amanhecer e vai pensar, meu Deus, por que o Senhor tem me abandonado? Por que parece que eu estou me dedicando tanto a Ti, mas parece que o Senhor não está olhando para mim? A questão Ele está olhando para você, e Ele se alegra da sua perseverança. Basta olharmos histórias de pessoas que perseveraram. José do Egito, que homem perseverante que é aquele, que homem que perseverou em todos os âmbitos da sua vida para que pudesse alcançar e não apenas ser alguém reconhecido, mas para exercer a vontade de Deus sobre a vida dele. Olha a perseverança de Cristo. Cristo, antes de ser morto, ele estava lá no jardim orando, e então ele fala, Deus, afasta de mim esse cálice. Tem vezes que a gente vai fazer essa oração, Deus, eu não quero passar por isso, é muito doloroso, é muito difícil, se puder, não deixa eu passar por isso. Mas a perseverança desse homem, modelo para todos nós, foi que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele entendia que era necessário perseverar. Somente com perseverança eu e você alcançaremos também um caráter aprovado. O Ministério de Louvor pode subir aqui em cima. Nós vamos finalizar antes da tia Jujuba chegar com uma canção. E a minha oração sincera, meu coração está em oração pela sua vida desde o momento que eu acordei hoje, é para que pudéssemos entender isso, que não é uma opção crescer, é necessário nós nos tornarmos pessoas espirituais, é necessário nós termos um objetivo, uma dieta, é necessário perseverarmos. Afinal, se nós estamos aqui e nós queremos ser parecidos com Cristo, queremos ser seus verdadeiros discípulos,
nós não nos acomodamos apenas em entregar a nossa vida a Ele e receber o perdão. Nós não nos acomodamos apenas a isso, mas o nosso alvo é muito maior. O nosso objetivo é muito maior, que é se tornar parecido com Ele, é ter o mesmo caráter que o dele, é poder falar das maravilhas dele onde nós estivermos, seja através de palavras ou atitudes. Meus irmãos, é necessário crescermos para que possamos enfrentar este mundo mau, terrível, e que não é uma palavra de caos, mas é uma palavra bíblica, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, haveria guerras, pragas, tantas coisas ruins. Em dias tão maus e tão difíceis, é necessário crescer, é necessário parar de alimentar a carne e ser alimentado pelo Espírito. Vocês conseguem entender que muitas das vezes nós não amadurecemos porque nós queremos alimentar a carne e não nos alimentarmos? Mas que benefício existe em dar algo para a nossa carne, sendo que nós podemos receber de Deus, receber do caráter dele, receber do Espírito dele que nos alimenta. Não é muito mais prazeroso você se alimentar de coisas ao invés de tirar de você coisas? Não é muito mais prazeroso aos nossos olhos hoje alimentarmos o nosso coração do Espírito Santo de Deus, ao invés de alimentar a nossa carne diariamente? Mas para que você possa ser alimentado pelo Espírito, você precisa matar a carne. É necessário que o nosso querer seja fazer a vontade de Deus. É necessário que o nosso querer seja do nosso maior objetivo e propósito nessa terra, que é o de ser igual a Cristo. E qual é o nosso querer? É o mesmo que o dele, que é: seja feita a tua vontade. Na própria oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Se nós queremos crescer, enfrentarmos esses dias maus, passarmos pelas ondas, pelas tempestades da vida, passarmos pelos desertos da vida, meu irmão, o homem carnal, ele não enfrenta, ele não consegue passar pelo deserto. Imagina se é um homem carnal sendo tentado pelo diabo, assim como Jesus foi. Com certeza ele teria transformado a pedra em pão, tinha se alimentado de qualquer outra coisa. A questão é que esses dias vão existir, e há para nós duas opções aqui: a opção de permanecermos onde nós estamos, estagnados, e você vai ver que isso não afetará apenas a sua vida espiritual, mas com o tempo todas as áreas da sua vida serão afetadas. Ou nós podemos prosseguir rumo ao alvo, rumo à soberana vocação, rumo ao nosso alvo, e o nosso alvo é Cristo. Nós podemos escolher sair daqui e caminhar em direção à maturidade. Eu peço para os irmãos que entendam que no meio do caminho você vai flertar com o carnal. No meio do caminho a gente vai sentir um desejo, a gente vai ver a tentação de pertinho, a gente vai se sentir tentado a voltar. Por isso que para nós alcançarmos o nível espiritual é necessário perseverança. Perseverança em ser uma pessoa obediente, em fazer o querer de Deus o nosso querer. E nesse momento nós vamos cantar uma canção que diz isso: que cada vez que nós abrimos a nossa boca, cada ato nosso não será de uma pessoa carnal, mas nós iremos declarar agora que todo o nosso querer, toda a nossa vida é de total obediência, é de total caminho sendo trilhado à maturidade. Que toda a nossa vida, todo o nosso querer é parecido com Cristo, é nos moldes, é no modelo de Cristo. Você pode ficar assentado, depois o Gabriel vai pedir para os irmãos se levantarem, com certeza, para nós cantarmos essa canção junto. Mas eu queria que você agora refletisse um pouco nessa palavra, você pudesse se encontrar agora. Será que eu tenho sido uma pessoa natural? Será que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo? Será que eu nasci de novo? Essa é uma ótima oportunidade para você entregar a sua vida a Cristo. Agora também é uma ótima oportunidade para você avaliar se você tem sido uma pessoa mais carnal do que espiritual, ou se somente carnal, porque é uma ótima oportunidade para você romper com isso na sua vida e poder traçar um objetivo, uma dieta e ser perseverante.
Tanner, mas eu já estou no caminho. Eu sinto que Deus já tem me direcionado a isso. Eu tenho deixado de ser carnal. Isso não é prepotência da sua parte. Se Deus tem dito isso a você, que Ele tem se alegrado da sua conduta, que Ele tem se alegrado da sua vida, que Ele tem se alegrado das suas ações, do seu dia, que essa palavra possa vir de conforto para o seu coração, de que você está no caminho correto, de que você está no objetivo, de que você está com uma dieta balanceada, e de que você continue perseverando. Que agora possa ser um momento de reflexão no seu coração, e a minha oração é essa: que Deus possa abençoar o seu coração. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, e cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, e cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade e refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Você pode se colocar de pé agora e juntos vamos declarar esse refrão mais uma vez. Dizemos que nosso querer é servir, nosso querer é obedecer, assim como Jesus obedeceu ao Deus Pai. Que essa seja a nossa vontade, servir e obedecer ao Deus Pai. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade e refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Pai, nós queremos fazer, Pai, do seu querer o nosso querer, Pai.
Nós queremos fazer da nossa vida apenas um reflexo da sua vontade. Mas para isso é necessário que nós cresçamos. Para isso é necessário que nós saiamos da imaturidade. Que nós saiamos, Pai, dessa condição de criança, de carnais, de pessoas imaduras que são levados a qualquer lado. E possamos ser pessoas maduras, pessoas espirituais, pessoas que têm um objetivo, pessoas que têm um alimento, que possam se alimentar diariamente. O nosso alimento é a sua palavra, é a sua vontade, é o nosso relacionamento contigo. E não só isso, Pai, para fazer a sua vontade é necessário perseverança. Por isso fortaleça o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração de força, enche o nosso coração de poder diretamente do Senhor, enche o nosso coração, enche os nossos pés, revista as nossas mãos, Pai, para que elas possam tocar o ombro amigo e refletir o Senhor. Revista a nossa língua, para que o nosso falar, para que cada palavra que saia dela possa ser palavras de bênção, que reflitam o Senhor. Enche os nossos ouvidos, preenche os nossos ouvidos com coisas do Senhor. Retire de nós, Pai, a inutilidade das coisas, retire de nós as futilidades da vida, retire de nós aquilo que nos desaproxima, que nos tira de perto, que nos afasta de Ti, e nos encha com a Sua vontade, nos encha com o Seu querer, para que possamos trilhar um caminho de obediência, um caminho de maturidade, um caminho a qual possamos alcançar o nosso propósito, que é ser igual a Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a tua semana, meu querido e minha querida. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Tia Jujuba daqui a pouco, hein? Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Então vocês pensaram que já acabou? Galerinha que tá aí online ainda não acabou não. Eu vim aqui para passar um recadinho muito especial para vocês. Na terça-feira, o momento de contação de história com a tia Jujuba vai ser diferente. A gente vai fazer uma coisa muito legal que vai ficar gravadinho na memória de vocês. E a gente vai precisar da colaboração dos adultos. Adultos, por favor, papel e caneta para anotar o que a gente vai precisar. Galerinha, vocês vão precisar de uma bacia de plástico, uma xícara de farinha, meia xícara de sal, meia xícara de água e um pacotinho de suco de morango em pó. Vou repetir, galerinha. Uma bacia de plástico, uma xícara de farinha, meia xícara de sal, meia xícara de água e um pacotinho de suco de morango em pó. Ah, mas vocês vão amar botar a mão na massa. Agora, vocês vão ficar com um belo vídeo que vai inspirar você e vai te lembrar que você é um jardim secreto de Jesus. E Ele é o nosso jardineiro. Até terça!